Glorificado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Dos versículos 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e que nos deu entendimento. Quantos têm entendimento? Digam amém. Amém. Para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Pega a tua Bíblia, levanta lá para o céu. Vamos falar bem alto. Para onde as pessoas ouvirem essa palavra possam ser libertas. Senhor Jesus, desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Pode sentar batendo palma em nome de Jesus, agradecendo o Senhor, exaltando esse Deus. Vou usar a mesma linguagem que João usa em suas epístolas. Filhinhos. E ele diz assim, que no versículo 20, a qual nós já lemos, e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Você tem entendimento, irmão? Deus tem aberto os olhos do teu coração. Deus tem iluminado o seu espírito, a sua mente. Deus tem compungido o seu coração através dessa palavra. E eu tenho certeza que quando nós temos o entendimento de Deus, nós ficamos tranquilos. Nós ficamos com o nosso barco ancorado. Nós ficamos num porto seguro. Não somos, como o Tiago fala, levado de um lugar para o outro em ventos de doutrina. Então, é muito importante que o teu coração esteja em paz, que a sua mente tenha uma opinião formada a respeito daquilo que Deus quer que os seus filhinhos saibam. E ele começa dizendo, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí no versículo 21 diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E o interessante é que ele nos aconselha a igreja, ou melhor, as igrejas de Deus, a se guardar não apenas do ídolo, mas dos ídolos. Como se desde o objeto até mesmo a religião que você professa, ou a pessoa que você ama, ou um elemento visível qualquer, possa se tornar um Deus no lugar do verdadeiro Deus. Por isso, eu dedico esta quarta mensagem sobre o tema idolatria, cujo tema, o subtópico é idolatria e a adoração a demônios. João, filho de Zebedeu, escreveu na cidade de Éfeso, no ano de 89 depois de Cristo, a sua epístola no primeiro século. Talvez você pergunte assim para mim, mas pastor, idolatria não é coisa da igreja de Roma? Não. Idolatria muitas das vezes está presente no seio da igreja. Se pode idolatrar, por exemplo, um cantor gospel. Você vê, pessoas hoje estão descompromissadas do evangelho.
Mas se falar determinado nome de cantor, ela diz, não, eu amo, eu gosto. Tem CDs. Mas vamos ver se há uma transformação. Vamos ver se é apenas alguma coisa a título de emoção ou se traz um benefício espiritual. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se é uma coisa verdadeira, autêntica, se é uma coisa de um valor real, tem que trazer libertação na vida da pessoa. Hoje pega louvores e coloca até ritmo de pagode e a pessoa dança e cadê a transformação? Pelo contrário, você vê a pessoa tomando cerveja e continuando nas mesmas imundícias, continuando no mesmo procedimento do velho homem. Como diz o livro de Efésios, no curso deste mundo. Então, eu chamo a sua atenção nessa noite para que você entenda que um dos objetivos para Satanás que haja idolatria nesse mundo é que todas as vezes que houver idolatria, a adoração a Deus vai ser desviada. Você vê, pessoa crê em extraterrenos, crê em intraterrenos, crê no poder de cristais, crê em galáxias, em outros mundos. Nós temos distribuído aí um livro, Universo Desencanto, o mundo dos espíritos está tendo uma espécie de uma propaganda pesada. Eu digo propaganda pesada porque quando as religiões romanas ou espiritualistas querem que você compre um livro ou querem incutir a ideia de Roma ou de reencarnação na tua mente, toda hora você vai ver um jornal com um livro promocional, você vai ver na televisão, mais um filme no cinema falando a respeito de médiuns. Agora ninguém conta a verdadeira história, conta o lado caridoso da coisa, mas não conta como é um inferno na vida de um médium. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima mensagem. Nós devemos entender que a idolatria, fala comigo, idolatria é desviar a adoração a Deus. Veja comigo isso no livro de Êxodo, capítulo 34, livro de Êxodo, logo no começo da Bíblia, Êxodo 34, do versículo 14 ao 17. 34, do 14 ao 17. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. É um Deus zeloso, para que não façais aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após seus deuses, ou sacrificarem seus deuses, tu, como convidado deles, coma também dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para teus filhos. E suas filhas, prostituindo-se como seus deuses, façam que também seus filhos se prostituam como seus deuses. Não te farás deuses de fundição. Você está vendo que o envolvimento com a idolatria não é apenas o fator que você vai adorar um boneco e Deus, de repente, vai ficar irado porque você está adorando um boneco em vez dele. É uma questão de você estar desviando a adoração que, na realidade, um demônio pega para si. Você vê, se nós fizermos um estudo bíblico sério, na mesma Bíblia católica, que é a mesma Bíblia evangélica, você vai ver que hoje Maria, mãe de Jesus, como os demais discípulos, como todos aqueles que se converteram a Jesus, estão aguardando o momento do julgamento. Mas,
você vai entender que em nome de uma adoração, aquelas 3 crianças que viram a aparição de Maria, você vai ver que aquela Maria, a visão bíblica, não era a verdadeira Maria. Mas o diabo cria projeções. O diabo cria visões desturbadoras. Olha, se ele tem poder de fazer descer fogo do céu. Se o diabo tem poder de fazer sinais e prodígios. Porque Deus permite que ele faça esses sinais. Veja comigo em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, veja comigo. Último livro da Bíblia, 13. 13, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 12. Olha o que diz. E exercer todo o poder da primeira besta com sua presença, e faz com que a terra e os habitantes dela habitam adorem a primeira besta. Veja como eles gostam de adoração, hein? Cuja chaga mortal foi curada. Olha, uma besta cuja chaga mortal foi curada. Ele na realidade está imitando quem? Imitando Jesus. Jesus, ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então, uma imitação infernal. Vamos lá. Versículo 13. E faz grandes o quê? Faz grandes sinais. De maneira que até o quê? Fogo faz descer do céu a terra à vista de todos os homens. E engana os habitantes da terra com o quê? Com os sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta. Dizendo que aos habitantes da terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada vivia. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que a gente vê aqui? Isso aqui é um versículo escatológico, está falando acerca de uma situação que vai se passar aqui na terra depois que a igreja for arrebatada com os santos. Mas o que está falando aqui? Está falando que o diabo, ele gosta de tomar para si a adoração. E como é que o diabo consegue arrecadar a adoração para si? Através da ignorância das pessoas. A ignorância espiritual é o maior lucro que o diabo pode ter nesse mundo. Você sabia disso? A ignorância religiosa. A pessoa vai aí num Frei Luiz, a pessoa vai aí em qualquer outro lugar e recebe uma graça. Ora, ao diabo é dado o poder para fazer sinais, prodígios e descer fogo do céu. Se você, por exemplo, vê Moisés, que transformou a sua vara em serpente, você vai ver que os magos do Egito também transformaram as suas varas em serpentes, igualzinho Moisés. Qual é a diferença? Moisés fez pelo poder de Deus, e os magos do Egito fizeram pelo poder de Satanás. Então, você tem que ter um senso claro, você tem que ter o entendimento que você vem para uma igreja porque você está no que é verdadeiro. Agora, você não pode cometer o erro de cair na idolatria. Pastor, existe idolatria na igreja? Existe idolatria na igreja. Igreja, se você não vigiar. E idolatria sempre foi tendência do povo de Deus. Você sabia disso? Sempre. Veja comigo no Salmo 106. Salmo 106. Você vai ver como é que o povo de Deus, estou falando do mundo, de Deus tem tendência à idolatria. Você está querendo dizer que o povo de Deus está errado e o povo do mundo está... Não, estou querendo dizer que quem é do diabo, porque nós lemos aqui que o mundo jaz no maligno. Então o mundo já é dele. Eu estou falando que na igreja não pode ter fermento. Na igreja não pode ter idolatria.
Salmo 106, do versículo 19 ao 23. Olha só que interessante. 19 ao 23. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Olha a queixa de Deus. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, e fizeram grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficando perante ele na brecha, para desviar sua indignação, a fim de não os destruir. Você está vendo? Povo de Deus, povo predestinado à salvação, povo escolhido, Deus tirou do Egito com mão forte. Tô com fome, comida do céu. Tô com sede, água na rocha. Tá calor, nuvem virou todo. Tô com frio, coluna de fogo. Amém? Eu acredito ainda que aquele clima era clima de barra shopping, hein? Mas vamos lá. Com todas essas maravilhas, o povo ainda aproveita a ausência de Moisés e faz um ídolo. E isso traz indignação no coração de Deus. Porque se eles têm um Deus vivo e verdadeiro, por que eles trocam a glória de Deus pela imagem do boi? Aí Deus veio com ira para destruir. Deus veio para destruir. Pastor, Deus destrói? A questão aqui é a seguinte. Deus, ele trata seu filho como filho. E o filho, ele é corrigido, ele é disciplinado, ele é açoitado, e se nada disso resolver, ele sofre uma morte prematura, para que o corpo morra, mas para que o espírito seja salvo. Porque para você a tua prioridade é teu corpo. Para Deus, a prioridade é o teu espírito. Está dando para você entender? Então vamos lá. Veja comigo uma coisa interessante. Em Daniel, capítulo 3, 13. Daniel 3, 13. Perto de Jonas, perto de Oséias. Daniel 3, 13. Acharam aí? Daniel 3,13 diz assim a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Aí está se passando a situação da estátua de ouro que Nabucodonosor queria que todos se prostrassem perante ela. Nós conhecemos bem essa história, mas aqui, a partir do versículo 13, você vai começar a ver o seguinte. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Então, irmãos, então Nabucodonosor, com ira e furor, quem é Nabucodonosor? Espiritualmente falando, Satanás. Satanás. O espírito satânico trouxe no coração de Nabucodonosor ira e furor. E uma ira irracional. Um furor irracional. E no versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuca, do
saltério, da gaita, de foles e de todas as espécies de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. A quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmão, quem está falando aqui não é Nabucodonosor. Quem está falando aqui é Satanás. Você vê que se tornou uma coisa assim muito pessoal. Ele poderia dizer, ó, você vai morrer, eu vou destruir vocês, e eu não acredito em Deus, é um direito de Nabucodonosor. Ou só acredito nos meus deuses, também é um direito de Nabucodonosor. Vai ficar uma coisa que ele disse, olha, nenhum Deus vos poderá livrar do poder dessa estátua, do poder dessa idolatria. Irmão, você vê que idolatria é algo presente durante toda a Bíblia, toda a história bíblica. Você vai ver que o diabo quer colocar essa teia de aranha para que os crentes fiquem grudadas, embaraçadas, presas. E o sistema romano nos impulsiona para isso. Você vê que antigamente se pegava pedaço de madeira, dizia que era a cruz de Cristo. Se pegava objeto, dizia. E os senhores feudais vendiam isso, negociavam essas coisas, ganhavam dos chamados padres em troca de grandes hectares para construir suas catedrais. Isso não é religião, isso é história. E com tudo isso, a igreja de Roma foi enriquecendo, tanto que ela tem uma cidade. Uma cidade onde ela tem bem no meio da praça uma espécie de uma torre, um belisco enorme, que é de origem pagã, vinda lá do Egito. Na realidade, Constantino, influenciado por sua mãe, que era uma bruxa, viu que não podia destruir a igreja de Cristo. Ele trouxe, vou trazer uma linguagem informatizada, ele trouxe contaminação, vírus, que trouxe problemas para o corpo de Cristo. Agora, o mais interessante é que as igrejas neopentecostais, ou seja, as novas igrejas, elas estão parecendo de um tempo para cá, de uns anos para cá, elas estão tendo essa mesma tendência. E é um efeito ioiô, porque a igreja pega objetos, pega óleo, comercializa azeite, comercializa isso, comercializa crucifixo, comercializa tanta coisinha, são objetos. Todos os dias a indústria dessas quinquilharias da fé estão cada vez mais renovadas. É uma verdadeira loja de mágicas e de ilusionismo do povo de Deus. Irmãos, eu não troco a presença de Deus por pedra, por cristal, por objeto qualquer, por azeite. Eu quero é Deus dentro da minha vida. Quero Deus habitando em mim. Por isso que o nome de Deus era Emanuel, Deus conosco. Porque a vontade de Deus foi sempre habitar no ser humano. Irmãos, olha que ponto a coisa chegou. Se liga a televisão, está o líder falando no altar, as pessoas se esfregando no líder para ver se o suor do líder cura elas. Que isso? A que ponto nós chegamos? Então você veja que a idolatria, ela mostra, quando você tem conhecimento bíblico, que nem todo lugar chamado igreja é igreja. Que nem todo sacerdote que na realidade diz que vai te abençoar, abençoa. Que nem toda palavra sancionada no altar vem da parte de Deus. Então você precisa ter cuidado
olhos iluminados, conhecimento bíblico, está no que é verdadeiro. Então, irmãos, a idolatria é a maneira que os demônios se utilizam de desviar a glória de Deus e estabelecer uma falsa adoração. Interessante que foi feito um estudo com pessoas que tiveram contatos com OVNIs. Primeiro, segundo, terceiro grau. Você vê que essas pessoas, elas têm o mesmo sintoma de pessoas envolvidas com satanismo ou em ataque satânico. Elas dizem que teve amnésia, entram no êxtase, sente cheiros de enxofre, recebem instruções espirituais. Então, irmãos, na realidade, esse contato com OVNIs nada mais é que um contato com o sobrenatural, um contato com o ocultismo. E o diabo quer desvirtuar, porque enquanto você estiver pensando em ET, será que o dedo do ET acende na cor vermelha, tem luzinha? Será que Maria realmente vai aparecer? E Maria estava chorando, aquela estátua estava escorrendo sangue, porque a criança estava com um cristal saindo dos olhos. Enquanto você pensar no santo sudário, você esquece da palavra de Deus. Você esquece de viver a Bíblia Sagrada. Você esquece de ser uma nova criatura. Porque isso é que importa no Evangelho. É a transformação de vidas. Veja comigo novamente. Em Êxodo 23, 24. Êxodo 23, 24. Diz assim. Êxodo 23, 24. Diz a palavra de Deus até o versículo 23, 24. 23. Diz assim: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servis, nem farás conforme as suas obras. Antes, as destruirás totalmente, e quebrarás de todas as suas estátuas. Aí diz aqui no versículo 32. Não farás aliança alguma com eles ou com seus deuses. Então, irmãos, à primeira vista, quando Deus fala em idolatria, você entende que Deus não quer que você adore a outro Deus a não ser Ele. Mas quando você começa a aprofundar, você entende os motivos de Deus. E Deus está dizendo, olha, você vai acabar fazendo uma aliança. Você vai acabar se envolvendo com deuses dele. Por quê, irmão? Porque o mesmo... Veja comigo. Uma coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 10. Explica melhor isso aí. 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7. Achou aí? 10, 7. Diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como está escrito. Algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para folgar. Então, diz aqui a parte A do versículo: não vos façais, pois, idólatras. Interessante a maneira que Paulo fala aqui, que ele diz assim, não vos façais. Ou seja, você não é, mas você se fez passar. Ou seja, a possibilidade de um crente salvo, regenerado, lavado pelo sangue de Jesus, mas ainda assim, se fazendo idólatra como os idólatras. Há essa possibilidade. Aí ele prossegue dizendo assim, versículo 19. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Aí diz o versículo 20. Antes, digo
que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Antes de eu ler o 21, preste atenção. Olha a interessante associação que ele fala aqui. No 19, ele fala acerca do boneco, do ídolo, do ser, do objeto inanimado. Ele diz, o ídolo é alguma coisa? Ele vê. Você pega um ídolo, você chuta o ídolo cai no chão, quebra. Você vê que o ídolo não é nada. Mas no versículo 20 ele diz, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios. Ou seja, atrás daquele objeto, atrás daquela situação, atrás daquele objeto de idolatria, se esconde um demônio à espera de uma idolação, de uma adoração. E mais as pessoas idolatram coisas, pessoas, objetos, de uma forma errada, de maneira que acabam deixando com que os demônios desviem a adoração do verdadeiro Deus. E é por isso que Jesus enfatizou, dizendo, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito, mas também em verdade. Você pode estar adorando em espírito, mas em mentira. Porque você vê no deserto, em Mateus capítulo 4, veja comigo Mateus capítulo 4, depois eu volto aqui para Coríntios. Mateus capítulo 4 aparece Jesus e Satanás no deserto, e uma situação interessante, que depois que ele tenta a carne, dizendo que não só de pão viverá o homem, Jesus responde dando essa palavra, e depois que ele tenta, dizendo para Jesus, se atira daqui dessa altura que todo mundo vai ver o seu show. Ele tenta a alma de Jesus, para ver se Jesus faz um jogo de marketing e evita o caminho da cruz e vai pelo atalho, pelo caminho das facilidades. Aí a terceira estratégia dele qual é? Ele dizer para Jesus, então se prostra e me adora. Olha só. Tudo que o diabo quer é adoração. É desviar a adoração de Deus para si. Então ele usa imagens do candomblé, da umbanda, da quimbanda. Ele usa imagens da maçonaria, da igreja de Roma. Ele usa pessoas que vivem com essa tendência para dentro da igreja, porque é um fruto da carne, nasce com o ser humano. Mas a palavra de Deus, que separa alma e espírito e discerne pensamentos e intenções do coração, essa noite está apta para cortar a idolatria da tua vida. Veja aqui comigo, no versículo 21 de 1 Coríntios 10. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você imagina a situação de você estar numa igreja evangélica sentado com seu cartão de membro, batizado e tomando uma santa ceia com Lúcifer? É que Paulo está dizendo aqui na Bíblia. Pesado, né? Você dentro de uma igreja, dando glória e aleluia, em plena comunhão, no seu entendimento, e ao mesmo tempo está no banquete dos demônios. Olha só que coisa. E ele está dizendo que essa situação pode acontecer, que em tese não poderia, mas que pode acontecer se nós dividirmos o cálice de Deus com o cálice dos demônios. Bebemos e estarmos na mesa de Deus e na mesa dos demônios ao mesmo tempo. Mas que isso não pode acontecer. Continuando, eu gostaria que você entendesse essa verdade sagrada. Pastor, o Senhor, na realidade, o que o Senhor nos orienta a tomar cuidado, irmãos?
Devemos tomar cuidado. E agora é engraçado, né? Que depois que a igreja evangélica absorveu todo aquele sistema de indulgência, todo aquele sistema de indulgência da igreja de Roma, as neopentecostais, né? As novas igrejas que estão surgindo de um tempo para cá, eles absorveram tudo isso. Agora, a igreja romana está pegando toda essa, novamente, essa bagagem e criando a igreja chamada Igreja Carismática. Meu Deus do céu, onde isso vai parar? Por isso que eu disse para você que é um efeito ioiô. Roma começa, vende santo sudário, estuda isso, pedaço de madeira, isso e aquilo. Aí vem a igreja evangélica nos dias atuais, pega tudo isso e vem a ignorância, porque, irmãos, ignorância do povo dá lucro. Desculpa falar, mas é verdade. Quando você pega uma pessoa e dá para ela uma rosa e diz assim, ó, essa rosa vai te abençoar. Se você pegar essa rosa e botar toda a tua fé nessa rosa, você vai sair daqui abençoado. Tem jeito pra coisa, né, irmão? Está repreendido no nome de Jesus. Pessoas, irmãos, que pegam até o jornal. Imagina você adorar o jornal. Se é para adorar o jornal, vou adorar a Folha de São Paulo, poxa. Você não deve adorar jornal nenhum, irmão. Mas pessoas adorando jornal, botando jornal no caminho, na porta da casa. Aonde nós vamos parar? E nós não podemos ficar passivos. Não podemos ficar passivos dessas coisas. Então, pastor, o que o senhor nos orienta? Por exemplo, não tem amuletos, como crucifixos, cristais, pedras. Não tenha talismãs contra a inveja, mal-olhado, encosto, cargas negativas. Não tenha um patuás para tirar má sorte. Fitas ou pulseiras. Irmão, a Bíblia diz que os... Vem aqui comigo no Salmo. Eu gosto de ler aqui, irmão, na Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Veja comigo em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Se você ligar o teu rádio e aparecer alguém falando assim, ó, olha, hoje você vai levar para casa essa fita, vai amarrar essa fita, e semana que vem você vai trazer essa fita, e eu vou queimar essa fita em nome de Jesus, amém? Aí você vai pegar para ele e vai ler Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, amém, gente? Amém. Porque o Senhor me ungiu, para quê? Para amarrar fita? Não. Amarrar corrente? Não. Corrente de descarrego? Não. Corrente forte? Não. Duas correntes? Não. Se uma já é ruim, imagina duas. Vamos lá. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele enviou para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Glória a Deus, aleluia. Querido, se nessa noite ou nesse dia, onde a mensagem estiver chegando, você estiver preso com fita, estiver preso com patuá, você que veio do candomblé, tinha cordão com 7 linhas, você que tinha isso e amarra também da Aparecida lá na igreja de Roma, e agora você está novamente preso em amarras numa igreja evangélica, ou pelo menos se diz uma igreja evangélica, saiba que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar sobre tua vida e profetizar a tua libertação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vê que a coisa começou de uma maneira bem tranquila. É bonitinho você colocar aquelas camisas escrito Jesus, né? Jesus é amor, Jesus te ama, eu sou um guerreiro de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não tenho nada contra. Você já notou que agora todo mundo usa isso? Isso é que todo mundo que usa, realmente, em vez de levar a palavra de Deus no peito, tem ela no coração?
Ou pelo menos tem peito para levar a palavra de Deus? Será? Que todo mundo usa, desviado usa. Outro dia eu estou passando na rua, tem um portador de droga usando. E as pessoas, irmãos, estão cada vez mais aumentando o seu comércio. Que a indústria evangélica ela quer vender, como qualquer outra indústria ela quer vender. E aí vem os escândalos, aí vem a banalização. Inventaram agora um Guaraná chamado Jesus Cristo. Beba, não sou mais, beba Jesus Cristo. Guaraná Jesus Cristo. Que isso, gente? Se a pessoa quiser botar um versículo da Bíblia, né? E todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, né? Coloca um versículo bonito na palavra de Deus, mas Guaraná Jesus Cristo. Meu Jesus não é nome para se colocar em Guaraná. É nome para se expulsar demônio, para curar enfermo, para ser salvo. Guaraná Jesus Cristo. O que é isso? E o diabo está por trás disso dando gargalhada. Eu tomei um susto. Eu fui no Rio Centro, fui lá. Várias comidas típicas de vários países. E estava lá o Guaraná Jesus Cristo. Então a banalização, ela tem vindo. E tem tomado as igrejas. As igrejas têm se contaminado com essa banalização. Mas uma orientação que eu vou te dar nesses minutos finais é o seguinte. Cuidado com o panteísmo. Panteísmo afirma que tudo é Deus e Deus é tudo. Ainda identifica Deus com o mundo, segundo o qual é um conjunto de tudo que existe. Panteísmo é a suposição por detrás de muitas seitas e religiões falsas. Exemplo, hinduísmo, budismo, várias seitas de unificação. E os adoradores da mãe natureza. Segundo o panteísmo, Deus é o cabeça da totalidade do mundo. E o mundo seu corpo. Você vê que isso incute essa ideia na mente da gente de qualquer forma. Tu vê? Tinha um super-herói na televisão chamado Capitão Planeta. Você lembra disso? Aí juntava terra, água. Cuidado aí você quebrar da terra, hein? Terra, água. Aí o outro, vento, o ar, sei lá. Aí um veio, e pela união dos seus poderes, dizer, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta! O que é isso, irmão? Isso esconde um lado místico de bruxaria que fala sobre os elementos da natureza, da mãe natureza, que inclusive no desenho aparece. E o espírito do mundo nada mais é que o anticristo. Está falando de magia pesada. Está falando de anticristo. E está falando dos poderes elementares. Por que você acha que Harry Potter está sendo campeão de bilheteria? Porque o diabo, ele quer que a idolatria aconteça. Seja na bruxaria, seja na igreja evangélica, seja na igreja de Roma, ele quer que haja idolatria. A nossa nação recebeu nos idos de 1530 ou 1850 milhões de escravos de origem africana. Traziam na sua bagagem cultural crenças animistas, que deram origem a várias religiões. O candomblé, o banda, a macumba, são nomes conhecidos por todos os brasileiros. Houve um sincretismo com o catolicismo e com o amiuísmo dos indígenas. Dessa forma, as expressões de religiosidade africana vieram adquirir aqui a totalidade própria. Veja o que Deus fala para nós a respeito do panteísmo em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Ou seja, Deuteronômio é você achar que os objetos, que as coisas do mundo são Deus. Veja o que a Bíblia fala. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7.
Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. 4:7. Então, irmãos, tá certo o versículo? Assim, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Amém, gente? Então você não pode adorar elementos da natureza. Diga, eu não posso invocar elementos da natureza. Aí versículo 17 diz assim, ó. 16. Não, 17, 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, ouvidas, né? Pois nenhuma figura que viste no dia e que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais, cuidado para não se corromper, que vos façais alguma imagem, escultura, esculpida, em qualquer forma semelhante de homem ou mulher, que haja na terra, figura de ave alada que voe nos céus, figura, né, alguma de animais que se arraste sobre a terra, figura alguma de peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que levante teus olhos nos céus e veja o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido que te inclines perante eles e sirvais aquele que o Senhor Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então veja, você vê que é quase impossível, né? Se você compra uma rede, se você compra uma cortina para botar no banheiro, vem estrela de 5 pontas, vem um solzinho rindo. Se você bota uma toalha não sei aonde, aí aparece uma ave voando. Você vê que o comércio em si, ele trabalha em cima de idolatria. E não é para a gente ficar abismado. É porque o mundo jaz no maligno. Então, voltando aqui. Você vê que existe uma ciência esotérica, diabólica, chamada cristalomancia. Cristalomancia. O que é o cristalomancia? É o estudo da energia das pedras. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na TV. A moça foi lá, botou uma luz em cima de uma pedra, assim, um cristal, na direção do olho da mulher que estava cega. Aí perguntou para a mulher: e aí, você está curada? Eu não estou bem não, mas eu estou quase vendo, não estava vendo nada. Mas estava diante de uma reportagem, estava fazendo um tratamento espiritualista, onde as pessoas são atraídas, que não tem nenhum amparo bíblico. E para a pessoa, de repente, você expulsa de lá, tem que dizer que está sentindo alguma coisa, né? Porque cura mesmo constatado, o repórter não constatou nada. Não houve. Não houve cura nenhuma. E essa cristalomancia está dentro da igreja. Outro dia, olha, porque a Bíblia diz: ao vencedor darei a pedra. Jesus é a nossa rocha. Amém, pessoal? Aí você vai levar essa pedra para a tua casa. Eu não quero pedra. Eu quero é Jesus. Fala assim: eu não aceito. Imitação. Legítimas. Só Jesus Cristo. Amém, irmão? Pessoa que é havaiana, né? Só Jesus Cristo. Então vamos lá, estamos terminando mesmo. Preste bastante atenção. Existem casos específicos no caráter de urgência em que o Senhor, em sua soberania, não se limita em regras. Está dando para você entender? Existem casos específicos no caráter de urgência em que o Senhor, em sua soberania, não se limita a regras. Você quer ver uma coisa? Pedro curou com a sombra.
Pedro passou, a sombra dele curou. Mas ele fez todas as quarta-feiras a corrente da sombra? Fez? Claro que não. Deus é soberano. Ele não criou uma regra, ele não padronizou. Ó Pedro, agora toda quarta-feira você vai pegar a tua sombra e você vai curar. Aconteceu. Deus usou a sombra de Pedro. Deus abriu uma exceção. Mas ele não fez disso uma doutrina. Não estabeleceu uma corrente. Você vê, os lenços e aventais de Paulo. Todo mundo agora está pegando um pedacinho de avental, que é uma coisa baratinha, botando o logotipo da igreja, botando azeite e mandando o pessoal levar para casa. Levando lenço para o pessoal levar para casa com o logotipo da igreja. E Deus não dá respaldo. Isso foi um caso específico de caráter de urgência. Paulo estava muito atarefado, não podia ir. Não tinha uma corrente dos 380. Aí ele falou, então, Senhor, eu te apresento aqui, leva lá. E ouve. O nome do Senhor foi glorificado. Mas ele não fez isso um ensino, uma doutrina. Porque se eu fazer uma doutrina, faz uma doutrina então em cima do 7 mergulhos de Naamã. Vou começar a pegar o povo aqui da região, aqui onde eu moro, vou colocar todo mundo dentro daquele rio. Rio Sul, igual o rio de Naamã. Não, pastor, peraí. Eu vou mergulhar nas águas do Espírito. Agora tomou uma tonalidade espiritual. Agora virou uma figura de linguagem. Agora você vai ver de modo espiritual. Não! Se é para levar ao pé da letra, se é para criar uma doutrina em cima de acontecimentos de caráter específico, vamos criar aqui agora uma corrente de cuspe com lodo. Quem quer? Trazer aquela lá de trás. Quem quer? Ninguém quer. Foi um recurso de caráter específico, mas não uma doutrina estabelecida para a igreja. Então, irmãos, a falsificação do cristianismo se dá quando se é identificada com a macumba, com o candomblé, com a igreja de Roma. Cuidado com o misticismo na igreja. Cuidado com as doutrinas várias e estranhas. Cuidado. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Amém, igreja?